Olá, amigos e amigas, senhoras e senhores. Meu nome é Luiz Bonizato, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais conhecida Faculdade Nacional de Direito. E hoje eu quero aqui falar um pouco sobre algumas questões ligadas ao direito constitucional, à Constituição da República e ao que vem acontecendo no nosso dia a dia, tendo em vista essa terrível, não é? Crise pela qual não somente o Brasil, mas o mundo vem passando, ligada à pandemia do coronavírus. Minha ideia, então, é esclarecer algumas questões específicas e eu já começo, não é, falando sobre exatamente aquilo que eu escolhi, não é? O recorte, não é, dentro de uma ampla, não é, quantidade de matérias, não é, sobre o recorte por mim escolhido, que o que versa sobre as espécies normativas brasileiras. Pois bem, então, senhoras e senhores, quantas vezes não estamos ouvindo nos noticiários, não é? Na internet, estamos lendo, ou também vendo vídeos, etc., não é? Ou pela mídia tradicional, quantas vezes estamos escutando, por exemplo, que o presidente da República editou uma medida provisória, uma MP, não é? Então temos a MP 936, MP 927, que versam sobre questões trabalhistas, MP número tal, versamos sobre questões de cunho mais econômico, etc. Uma série de medidas provisórias. Não é? Gente, o que são essas medidas provisórias? A medida provisória é um ato normativo, é uma espécie normativa prevista expressamente na Constituição da República. E ela é uma espécie normativa, digamos, entregue nas mãos, cuja elaboração é entregue às mãos do presidente da República, do chefe do Poder Executivo Nacional. Então, a Constituição expressamente previu a possibilidade de o presidente da República editar uma medida provisória, criar uma medida provisória. Ele sozinho vai e cria aquela medida provisória, certo? Pois bem, essa medida provisória possui uma característica, digamos, de enorme importância. Ela produz efeitos, ela tem eficácia desde o momento da sua edição. Notem, este é um grande poder e uma grande também liberdade concedida e conferida ao presidente da República. Não é? Poder e liberdade para que ele possa, não é, agir rapidamente em determinadas situações, certo? Então, repito, a medida provisória produz efeitos a partir do momento em que é editada. Só que existe um detalhe. Não é? Se esse poder e essa liberdade, certo, foram dados ao presidente da República, foram conferidos a ele, não é? Nós não podemos falar, não é, em um poder, digamos, normativo, de criação, não é, de normas para o presidente da República por meio da medida provisória, absoluto. Por quê? Porque a medida provisória, a partir do momento em que ela é editada, já produzindo efeitos, ela precisa ser logo submetida ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nós sabemos, formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal, não é, o Poder Legislativo Nacional Brasileiro, não é federal. Pois bem, e precisa ser submetida ao Congresso Nacional para quê, gente? Para que ela seja confirmada ou não, ratificada ou não, para que o Congresso Nacional com ela concorde ou não. Se o Congresso Nacional, dentro de um determinado prazo, 60 dias, renovado no máximo uma vez, com mais 60, total de 120, enfim, né? Mas se o Congresso Nacional, dentro de um determinado prazo, certo, concordar com a medida provisória, essa medida provisória se transforma em uma lei, certo? Uma lei categorizada, né, também pela Constituição como lei ordinária, certo? Pois bem, então a concordância do Congresso Nacional com a medida provisória faz com que ela se transforme em lei. Por outro lado, se o Congresso Nacional não concordar com a medida provisória, aí ela perde a sua eficácia, ela é revogada, ela perde a sua eficácia, e isso faz com que realmente as normas que até então produziam efeitos, não é, deixem de produzir os seus efeitos, certo? Então, em linhas gerais, é isso que ocorre, digamos, no tocante no que se refere a uma medida provisória. Então, vejam o poder que tem o presidente da República, não é, em suas mãos, mas a ser ratificado e confirmado pelo Congresso Nacional. Estamos também escutando, não é, que diversas leis estão sendo elaboradas, certo? Então, eu vou citar aqui uma lei em específico, né? Uma lei em específico que tem tudo a ver com o nosso momento. A Lei 13.979,
de 6 de fevereiro deste ano de 2020. É uma lei considerada um marco legislativo inicial, certo? Nesse nosso combate, no combate aqui no Brasil, à pandemia do coronavírus, certo? É a lei que vai trazer a possibilidade de ser declarada a quarentena, a situação de quarentena, a situação de isolamento para determinadas pessoas. Enfim, gente, essa lei não deixa de ser um marco legislativo importantíssimo, inicial, e, como eu estou dizendo, ela é uma lei. Então ela não é uma medida provisória. Por quê? Porque ela foi elaborada, certo? De forma distinta. Ela não nasce de uma só pessoa. Ela não vai, digamos, ela não vai ser elaborada e já produzir efeitos a partir de um ato de uma só pessoa. Não. Uma lei, para ser criada, nasce de um projeto de lei, e o projeto de lei, ele é votado e aprovado na Câmara dos Deputados, votado e aprovado no Senado Federal, me refiro a um projeto de lei no âmbito federal, no âmbito nacional, e aí sim, se votado e aprovado, esse projeto de lei ele é encaminhado ao Presidente da República. O Presidente da República pode vetar ou sancionar. Imaginemos que ele sancione. Ele sancionando esse projeto de lei já se transforma em lei e é encaminhado para promulgação e publicação, certo? Uma vez publicada, a lei já produz totalmente seus efeitos, salvo exceções, de acordo com o seu teor, daquilo que tiver nela escrito, daquilo que tiver nela contido. Então, senhoras e senhores, notem a diferença entre uma lei e uma medida provisória. Uma outra lei que é de suma importância no momento é aquela que deu ensejo à possibilidade de governadores e prefeitos no âmbito, respectivamente, de estados, dos 26 estados da Federação Brasileira, também deu ensejo à possibilidade do governador do Distrito Federal, e deu também, serviu de base para, repito, os prefeitos no âmbito municipal, decretarem a situação de emergência. Essa tal situação de emergência que nós estamos também ouvindo falar a todo tempo. A Lei 12.608 de 2012, certo? Ela prevê essa possibilidade. A União traça as diretrizes, as orientações, mas quem decreta lá são os estados, mas principalmente os municípios, certo? Mas também os estados, de acordo com o seu teor. Então esta lei é também de suma importância, é uma lei ordinária, certo? Também, e ela digamos, merece todo o destaque nesse momento. Bom, claro, não somente essas leis, uma série de outras estão aí nos noticiários, a Lei Geral de Proteção de Dados, e com as suas suspensões para entrada em vigor ou não, de eficácia ou não, enfim, tantas e tantas são as leis que nesse momento estão em voga e vêm à tona exatamente em razão dessa crise mundial e também nacional ligada à pandemia do coronavírus. Senhoras e senhores, essas eram as minhas palavras e eu quero deixar uma mensagem final. Eu ouço muito falar, a Constituição não serve para nada, os governantes rasgam a Constituição, determinados setores da sociedade rasgam, nós mesmos rasgamos a Constituição. Senhores, vivemos em um Estado democrático e constitucional, certo? E isso dificilmente mudará. Pode mudar? Pode, mas dificilmente mudará. O mundo ocidental já tem essa tradição, já vem com uma tradição majoritariamente, não totalmente, mas majoritariamente consolidada nesse sentido. Então, nós vamos conviver com a Constituição. E quem é a Constituição? Gente, a Constituição é a chefe de todos nós, certo? É aquela que manda no ordenamento jurídico todo. Então, os decretos a que fiz menção, as leis, as medidas provisórias, elas precisam estar em consonância com a Constituição, certo? Sob pena de poderem ser declaradas inconstitucionais e serem eliminadas do nosso ordenamento jurídico, serem chutadas para fora, certo? Então, na realidade, o que eu proponho é o seguinte: sejamos mais otimistas com relação à Constituição. Há críticas, não podem acontecer? É claro que podem, nós podemos criticar, é mais do que saudável que isso ocorra, mas eu sugiro que nós comecemos a mudar um pouco esse discurso, a olhar para a Constituição digamos, mais otimismo, a olhar para ela e pensar, nossa, ela tem uma quantidade de normas tão grande, será que alguma não pode me ajudar? Todo esse potencial não pode me ajudar enquanto cidadão, enquanto cidadã?
Pois bem, essa mudança, não é, de concepção, que em outros países já está, não é, num patamar mais avançado, fará com que o Brasil possa cada vez ter uma democracia mais amadurecida e com que nós possamos também superar essa crise com mais vigor e com, digamos, menos sofrimento para todos nós. Amigos e amigas, foi um prazer, um grande abraço a todos e todas, até a próxima.